Olá pessoal, sejam bem-vindos à 13ª aula do curso do Danier, Mentalidade Revolucionária e Globalismo. Nesta aula nós trataremos da moderna monarquia de Dante Alighieri. Nós falaremos a respeito das sociedades bárbaras mediadas pelas Nações Unidas, até que enfim nós chegamos na ONU. Eu creio que as pessoas que estão assistindo este curso já têm uma boa noção do cavalo de Troia, que é a ONU. De tudo que nós vimos, de tudo que nós vemos acontecer no mundo, das grandes omissões das Nações Unidas quanto ao totalitarismo, quanto às revoluções, nós temos uma noção do que é as Nações Unidas. Só que muitas pessoas não têm o aporte histórico das Nações Unidas. Então, esta aula aqui ela não pretende ser tão densa. Eu vou tentar ser o mais breve possível nesta aula aqui, apenas para dar um contexto histórico das Nações Unidas, tá bom? E é claro que nessa altura do campeonato, vocês já fizeram bem a analogia que nós fizemos entre a monarquia de Dante, baseando-se na tese averroísta, e também de Sigério de Brabante, dos dois fins últimos, que é uma contradição em termos. O homem não pode ter dois fins últimos. Já que nós estamos falando das Nações Unidas, uma organização moderna, dá para ter a clara intenção da ONU, que não é, lógico, levar as sociedades à salvação de suas almas, mas a um bem-estar social abstrato que será mantido e trazido por uma elite iluminada, e essa elite iluminada levará essas sociedades ao bem-estar social terreno, a paz imanente, a paz mundial. Então, se é quebrada todas as organizações, todas as sociedades tradicionais, todas as corporações tradicionais, se é quebrada a sociedade cristã, nós temos então o nascimento de uma supra-organização centralizadora, globalista, e que leva as sociedades a uma paz terrena, a uma paz imanentista, através de uma dialética panteísta, ou seja, a divinização da matéria, como também gnóstica, tentando divinizar um certo espírito presente no mundo, e esse espírito levaria as sociedades, as pessoas, à libertação do demiurgo. Então elas intuiriam o Deus bom e se salvariam do pecado. Então não tem mais a questão dos sacramentos, não tem mais Cristo na história. Nós temos então a ONU como uma criação daquela organização que irá então mediar todas as relações humanas. Ela será o novo Deus na Terra. Para tanto, nós precisamos ter aqui um panorama histórico do que é a ONU, do que ela representa. Porque muitas pessoas pensam que a ONU é filantrópica, ou que a ONU ela nasceu com uma boa intenção e depois foi se corrompendo. A mesma coisa as pessoas pensam a respeito do PT, a respeito da ética da política do PT, que nós explicamos na aula sobre marxismo. Muitas pessoas acreditam que o PT nasceu um partido bom, mas se corrompeu. Assim como o Jean-Jacques Rousseau falava, o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Então, vamos entrar aí no aspecto de causalidade. Bom, nós devemos voltar, claro, à história das famílias globalistas. Nós falamos na aula a respeito dos Rothschild, a sua criação, assim como a fortuna que criaram Rockefeller, J.P. Morgan, Jay Gould e as fundações, como Fundações Soros, MacArthur e etc., no mercado norte-americano. Só que o grande empreendimento deles foram as Nações Unidas. Foi a organização ONU. Não digo a organização da ONU que fica situada nos Estados Unidos, mas sim as suas ações. Eu costumo dizer que a ONU ela atua de maneira descentralizada para centralizar o poder. E de qual maneira? Vejamos. Logo após a Primeira Guerra, onde nós temos a Revolução Russa depois, o que os globalistas tentam fazer? Eles tentam criar a primeira Liga das Nações. Toda a Liga das Nações com inspiração iluminista.
com a inspiração do Voltaire, né, em criar uma supra-organização que mandaria nos outros estados-nações dentro de um único projeto social, humanista e racionalista. Esse projeto era a ONU. Quer dizer, a ONU, um projeto global de racionalização. E havia, já dentro desses Estados-nações, a noção, claro, de soberania, que é uma noção ocidental, de resguardo das culturas, de relações entre nações, mas entre nações amigas, que, apesar das suas diferentes culturas, dos seus diferentes hábitos e costumes, estão ligadas, né, ao corpo místico. Estão ligadas espiritualmente ao corpo místico de Cristo. O que eles querem é a substituição disso. As nações não estão mais ligadas ao corpo místico de Cristo, mas sim às Nações Unidas, criadas pelo racionalismo humano. Então essa substituição. Então isso não colou muito bem. Olha, eles pensaram, esse negócio de Nações Unidas aí, de Liga das Nações, mais parece, né, uma intervenção na nossa soberania do que outra coisa. Porque a Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como a Última Guerra, né? A Última Guerra. Não teriam mais guerras. Só que a ação das ideologias, a ação das subculturas, a ação da mentalidade revolucionária no mundo não cessou. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Entre as construções mentais, sejam elas idealísticas, racionalistas, foram comunismo, nazifascismo e fascismo, né, que degladiaram-se entre si em busca do poder. Entre todas essa degladiação, nós tínhamos o que? As democracias iluministas, as democracias liberais, que também estavam no meio desta guerra. E no final da Segunda Guerra, cai o nacionalsocialismo e nós temos ali a disputa entre comunismo e democracias liberais. A criação da OTAN e tudo aquilo. As democracias liberais tentando salvaguardar as suas soberanias, não muito sob a égide do cristianismo, mas sob as soberanias racionais mesmo, racionalizadas, soberanias modernas, contra os avanços da revolução gnóstica comunista. Ora, após a Segunda Guerra, então, os globalistas têm um terreno fértil para a criação da ONU. Tanto que o terreno da ONU, da sede da ONU, foi doado por um Rockefeller. E a saber, a família Rockefeller também é uma entusiasta. Não é uma família tão mística quanto a dos Rothschild, como falei naquela aula, mas também é uma família interessada no poder global, mediante a técnica, não mediante o misticismo. Então doa-se o terreno da ONU, e a ONU, quando criada em 1945, ela já nasce com a intenção, sim, de um mundo globalizado, um mundo globalista. Tá? Utiliza-se da globalização para implantar agendas do globalismo. Um mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais tecnológico. Isso nos trouxe benefícios, é verdade. Nos trouxe muitos benefícios, a possibilidade de estarmos aqui hoje, nesta aula, vocês aí do conforto da casa de vocês, assistindo a esta aula, e eu aqui da minha casa gravando, conversando com vocês, isso é resultado sim de um mundo globalizado. Mas isso também levou, claro, à massificação da cultura, né? A dissociação de sociedades tradicionais em prol dessa massificação cultural, em prol do mercado, em prol de lógica mercadológica, né? Então um mundo cada vez mais unificado. E isso por muito papel das Nações Unidas. Claro, nasceu em 45. Em 1948 nós temos a primeira promulgação dos direitos humanos. Os direitos humanos completamente secularizados. Quando eu digo secularizados, esvaziados do seu conteúdo metafísico. Esvaziado do conteúdo do direito natural. Como seres humanos, como sendo causa de si mesmos, e fechando-se a si mesmos.
Então, a primeira promulgação dos direitos humanos foi uma promulgação contra o direito natural, portanto, contra o direito divino. É claro que a igreja, né, as igrejas voltaram-se contra essa promulgação dos direitos humanos de 48, porque ali não havia nenhuma concepção de direito natural. Era uma concepção do direito iluminista racionalista, passando por cima do direito natural, e como uma autoafirmação humana no mundo. Então nós nos bastamos. Nós somos o princípio e o fim. Ou seja, é a busca do bem-estar social, abstrato. A busca de uma sociedade imanentista. Portanto, ora gnóstica, ora panteísta, através do secularismo. Então essa primeira promulgação dos direitos humanos é a substituição do direito natural pelo direito iluminista racionalista. E depois disso já começa-se a falar a respeito, depois dos anos 60, a ONU aceitou toda a revolução marquesiana, toda a revolução desconstrucionista, toda a revolução da era New Age, toda a revolução da escola de Frankfurt, aceitou tudo aquilo, até porque, como nós estamos falando reiteradamente, de que os globalistas acharam tudo aquilo uma maravilha, então é claro que isso viraria teses e viraria promulgações e viraria agendas da ONU dentro das nações que a compunham. Então, através da ONU, essas agendas da nova esquerda, essas agendas desconstrucionistas, essas agendas espiritualistas, New Age, todas elas foram virando agendas da ONU. E a ONU, durante a história, ela foi criando diversas agências que validam essas estruturas. Só que de onde a ONU tirou tanto poder? Se vocês fuçarem, né? Se vocês pesquisarem com afinco, com detalhes, vocês verão que, por exemplo, para uma pessoa fazer uma doação à ONU, essa pessoa precisa utilizar do banco do JP Morgan, tá? Para fazer uma doação à ONU. Você não pode fazer uma doação fora do banco JP Morgan, você faz por eles. Há uma ligação entre eles e os globalistas. Bom, retornemos ali rapidinho à Liga das Nações. Dali em 1921, quando a tentativa da Liga das Nações falha, em 1921, nós temos a criação do Council on Foreign Relations, do CFR, o think tank globalista. Muito da política geopolítica norte-americana passa pelo crivo do CFR até hoje. Pelo Henry Kissinger, pelos neocons, como nós falamos, pelo Partido Democrata, que contempla o Council on Foreign Relations. Eles tiveram muitas ações durante a Segunda Guerra, muitos dos membros do CFR, e muitos dos membros do CFR contemplaram uma organização globalista chamada Clube dos 300. Este Clube dos 300 depois acabou virando, em 1954, o Clube Bilderberg, que nasceu na Holanda. O príncipe holandês reuniu-se com as séclas da família Rothschild, com as séclas da família Rockefeller, com as séclas de grandes banqueiros, cientistas, etc., e criaram o Clube Bilderberg. Desde então, esse clube tem reuniões anuais, tá? Que vocês podem procurar no site chamado Bilderberg Meetings, né? M2Es, né? Meetings, TINGS.com, bilderbergmeetings.com, reuniões do Clube Bilderberg. E ali nas reuniões do Clube Bilderberg, você tem todas as agendas que foram discutidas desde 1954. Desde 1954. Tá, eu vou mostrar aqui, ao vivaço na aula, tá? Uma imagem aqui do site dos Bilderberg Meetings, né? Tá, aqui tem a história do Clube Bilderberg, tudo. Né? Vou mostrar aqui para vocês num print. Tá, eu só consigo colocar print aqui, não consigo mostrar o site inteiro para vocês. Deixa eu colocar aqui, deixa eu salvar, para vocês verem o site do Bilderberg Meetings.
O Daniel vai fazer então a mágica de colocar o print aqui na tela para vocês. Aqui a mágica. Opa, beleza. Agora vamos expandir aqui. Ok. Esse é o site Bilderberg Meetings, tá? E aqui você tem a história do Clube Bilderberg, tá? Foi nascido em 1954, com reuniões anuais e etc. E se você clicar ali no campo de reuniões, né, meetings, você terá aqui, como eu vou mostrar para vocês agora neste outro print, só um minutinho. Vocês terão então todas as pautas de todas as reuniões, tá? Todas as reuniões. Vou colocar aqui agora para vocês verem. Deixa eu tirar essa tela aqui. Ok. Vou colocar a outra tela aqui, fazer a nossa mágica e pum, aqui está. No mesmo site, então, clicando ali em Meetings, nós temos todas as reuniões, tá? Dos anos 50, 60, 70, 80, 90, anos 2000, tá? E depois 2010 aqui, tá bom? A última, da última reunião, tá? Das últimas reuniões aqui em cima, vocês têm a reunião 2019, 2018, 2017, 2016, tá bom, pessoal? Então aqui tem todas as reuniões aqui, tá bom? É isso aí. E aí vocês perguntarão, olha, se é um clube tão secreto, quem descobriu esse clube? Né? Aí nós temos estudiosos do Clube Bilderberg, aqui eu cito 3. Um deles é o Jim Tucker, tá? Era um senhorzinho, já deve ter falecido, norte-americano, que começou a estudar as reuniões do Clube Bilderberg, e quando ele começou a espalhar, esse negócio virou realmente um escândalo. E nos Estados Unidos isso é comum, tá? O estudo a respeito do Clube Bilderberg lá não é segredo para ninguém, pelo menos para quem estuda, para quem não é militante, né? Depois esses estudos foram muito divulgados por um sujeito, o meu xará, chamado Daniel Stulin. O Daniel Stulin, ele é um espanhol, infelizmente ele é um stalinista, tá? Ele é esquerdista, stalinista mesmo. Porque ele acredita que o Clube Bilderberg se dá pelo fascismo, quer dizer, ele usa muito da retórica esquerdista, mas escreveu um livro essencial, tá? Chamado A História do Clube Bilderberg. Esse livro é essencial para entender o Clube Bilderberg. Ali ele faz um trabalho jornalístico sério. Só tomar cuidado ao ler esse livro, que ele utiliza de termos realmente esquerdistas ali. Ele fala que é um fascismo global, é meio estranho. E o outro é o Alex Jones, né? O Alex Jones, o doidão, que começou a espalhar aí um documentário chamado Clube Bilderberg, que está disponível no YouTube, é um documentário de 2 horas, para entender com detalhes o Clube Bilderberg, então fica como material de apoio, anotem aí, né? O documentário do Alex Jones. Ele também é um sujeito meio russófilo, né? Ele é meio apaixonado pela Rússia, por conta até de uma inspiração nacionalista que ele tem. Então, ele é um admirador do Vladimir Putin, ele é um admirador do Alexander Dugin, tá, o Alex Jones, mas as informações que ele traz a respeito do Clube Bilderberg são muito verdadeiras, são muito atuais. Então, apesar desses 3 terem uma certa influência russófila, eles são muito importantes para entender o Clube Bilderberg e as suas ações e as suas reuniões, tá? E aqui no Brasil nós temos o professor Olavo de Carvalho também como grande disseminador de tudo isso aí. Não é isso? Não contentes apenas com o Clube Bilderberg, eles vão lá nos anos 70 e criam a Comissão Trilateral, uma criação do David Rockefeller, que já faleceu, né? E na própria biografia do David Rockefeller, ele admite que criou certas organizações e certas mídias para esconder as reais intenções do grupo. Assim como nos anos 70 ali, né, perto dos anos 70, em 1968, é criado o Clube de Roma. Também como um clube de cientistas, de cientificistas, para a criação, muitas vezes, de diálogos interreligiosos, da era ecumênica e de agendas ecologistas, tá, como reafirmação do panteísmo, como reafirmação de agendas ecossocialistas, ecotecnicistas, que impedem, né, que países, por exemplo, de terceiro mundo tenham desenvolvimento. Porque tudo isso que é criado, essa burocracia globalista em países de terceiro mundo, é para a reafirmação de países de primeiro mundo que conseguem, que não necessariamente seguem as normas da ONU, que seguem as normas dessas grandes organizações, que sempre vêm disfarçadas como burocracia.
como tecnocracia. Então, se nós temos normas internacionais hoje que o Brasil segue, que o Paraguai, Uruguai, etc. seguem, se vocês verão as origens dessas normas internacionais, elas vão culminar dentro das agendas europeias, né, como da União Europeia, que também foi uma grande criação globalista, como também da ONU, da própria ONU, né, das organizações, das agendas de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, quer dizer, essas normas internacionais atuam dentro dos Estados-nações para que todas essas normas impeçam que esses países de terceiro mundo possam ter a mesma prosperidade que os países de terceiro mundo. Eles têm que ser subservientes a eles. Então, uma tentativa de diminuir, de enfraquecer as soberanias nacionais modernas. Tá? Querendo ou não, nós vivemos na sociedade moderna, nós devemos, então, proteger ao máximo aquilo que é mais importante para nós, ou seja, a família e a comunidade. E se são as soberanias modernas, mesmo que dentro das democracias iluministas, nós devemos resguardar essas soberanias, porque para proteger aquilo que é mais caro e mais essencial à nossa vida. Então é assim que nós devemos atuar, não tem como fugir disso mais. Tá? Até por conta do tamanho das organizações. Pegar um Clube Bilderberg da vida e os poderosos do Clube Bilderberg, como os poderosos que atuam na ONU, tá? Nós temos isso. Então, como que a ONU cresceu? Fazendo acordos com globalistas. E os globalistas, muitas vezes, indicam os líderes que estarão nas agências especializadas da ONU. Quer dizer, desde a primeira promulgação dos direitos humanos em 1948 até as criações das agências especializadas, nós temos a atuação de globalistas e a utilização da ONU como um meio para eles de racionalização, de controle e de mediação de países, como se eles fatiassem o mundo, né, em diversas camadas, e essas camadas fossem comandadas por supra-organizações. Então nós temos na África a atuação da ONU, nós temos na América Latina a atuação da ONU e a atuação de ONGs que trabalham com a ONU, né? Por isso que eu falo que ela atua de maneira descentralizada para centralizar o poder. Hoje nós temos ONGs que são financiadas pelos Rothschild, pelos Rockefeller, pela Fundação Ford, pela Fundação Open Society Foundation, que atuam diretamente dentro das agendas da ONU. Hoje nós temos empresas privadas, não sei se vocês trabalham em algumas aí, que estão seguindo as agendas da ONU, a Agenda 2030, a agenda de organizações de sustentabilidade, tá? De desenvolvimento sustentável, tá certo? Como acontece na Agenda 2030, que eu vou mostrar daqui a pouco. E essas empresas seguem. Porque se hoje você não seguir essas agendas de sustentabilidade da ONU, você não tem mercado, você não consegue exportar. E você não consegue exportar por quê? Porque você precisa de certificação internacional, que são as certificações ISO. Né? Hoje a sua empresa, para você poder exportar, você precisa ter uma ISO 9000, que é uma certificação de qualidade. Uma certificação de meio ambiente, de cuidado ao meio ambiente, que é a ISO 14000. Você precisa ter uma outra norma, né, que é internacional também, de saúde e segurança do trabalho, que é a OSAS 18000. E agora está virando também uma ISO, né, uma ISO 45000. E todas essas ISOs, quando elas chegam aqui no Brasil, elas viram uma NBR ISO. Né? A NBR são as normas brasileiras de regulamentação. Quando elas viram uma NBR, o que eles fazem? Eles criam essa norma? Não, é um Ctrl-C, Ctrl-V das normas internacionais, naturalmente. Então nós seguimos padrões internacionais, nós seguimos padrões que estão muito interligados às ODSs da ONU. Então hoje, se você quer ser um grande empresário, a sua empresa ela deve seguir isto. Ou você não consegue exportar, ou você não consegue investir. Quer dizer, as empresas de capital aberto hoje, as empresas SA, que tem investimento internacional nelas, o que os investidores procuram? A segurança de investimento. Segurança de investimento é o quê? Essa empresa ela é certificada internacionalmente. Ela tem uma ISO. Ela tem uma ISO 9000, ela tem uma ISO 14000. Então eu vou investir porque é uma empresa segura. Então ela tem a capacidade, ela é de capital aberto porque ela tem a certificação. Tanto é que se uma empresa se passar por uma auditoria externa, ela não passar na auditoria de ISO 9000, por exemplo, ela pode perder o seu investimento de capital aberto.
Inclusive pode perder, por exemplo, as empresas de construção. Elas podem perder o quê? O seu financiamento do Minha Casa Minha Vida, o financiamento da Caixa, o financiamento do governo. Então, as certificações elas têm que ser mantidas, portanto, as agendas são mantidas. Estão entendendo como é que funciona o processo? É assim. Se vocês trabalham numa empresa que tem um capital aberto ou que segue as ISOs, sabem que tem as agendas de treinamentos, as agendas de qualificação profissional através da Agenda 2030 e das ODS da ONU. Tá? E todas as ODS, toda a Agenda 2030 são pautadas nessas ideologias que nós vimos nas aulas anteriores. Tá? Então vai ficar para indicação para essa aula aqui 3 livros. Um que eu esqueci de indicar na aula passada e 2 para essa aula aqui. O primeiro livro que eu fiquei de indicar na aula passada, esqueci, é A Última Superstição, do Eduard Pfizer, né? Uma refutação ao neoateísmo. Tá? A aula aí, vocês podem ver na capa, a aula de hoje, 5 vias de São Tomás. Eduard Pfizer, um grande cientista, um grande filósofo. E para a aula de hoje fica a indicação aqui do Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor Juan Cláudio Sanahurra, onde aqui ele vai realmente falar que esse Poder Global e Religião Universal nada mais é do que a religião civil kantiana, baseada então, né, no paganismo, baseada então em agendas de ecossocialismo, ecopaganismo, é a substituição do cristianismo por essa quimera gnóstica dentro da ONU. E o outro livro de duas italianas, né, Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como nova ideologia, né, da Eugenia Roccella e da Lucietta Scarafia, né, que são 2 italianas que vão escrever este livro aqui e vão falar muito, por exemplo, das agendas dos diálogos interreligiosos, portanto, do ecumenismo global, em juntar, já que nós temos o laicismo, o Estado laico que nós estudamos aqui, que é o igualitarismo, o égalité, né, da Revolução Francesa, de todas as religiões, então nós temos uma estrutura que está acima de todas essas religiões, que possibilita essas religiões e racionaliza essas religiões, que dá potencialidade de importância às religiões. Então nós não podemos dizer mais que o cristianismo é universal. Aqui cabe a navalha ocamista, não é universal. Tá? O que é universal é a religião civil. Portanto, o ecumenismo, a junção de todos esses mitos religiosos numa religião da natureza, numa religião humana, numa união humana que será racionalizada por essas grandes organizações. Entende? Então ela vai explicar aqui. Eu tenho até anotado, tá? Porque são muitas. Então eu vou deixar aqui, vocês vão anotando, tá? Essa formação de pelo menos aí 14 organizações internacionais de diálogos interreligiosos, tá? Então eu vou falar aqui, tá? Dos encontros que aconteceram em 2003, 2011, 2002, tá? São as seguintes organizações, né? O Council for Parliament of the World's Religions, né? Que é o CPWR, fundado em 1988. A International Association for Religious Freedom, fundada em 1990. O International Interfaith Century, né? O que coordena a rede toda, né? O IIC, International Interfaith Century. O Interfaith Youth Core, fundado em 1998. O Millennium World Peace Summit of Religions and Spiritual Leaders, fundado no ano de 2002. As Minorities of Europe. O Peace Council, a Temple of Understanding, fundado em 1960. Tá? Desde os anos 60, como visto, os anos 60 foram muito importantes. United Nations Spiritual Forum for World Peace Initiative, de 1995. A World Conference of Religions for Peace, 1970. A World Congress of Faiths, fundada em 1936. 36. A World Faith Development Dialogue e a World Fellowship of Inter-Religious Councils, 1983. Tá? Então, todos esses palavrões que foram ditos pelo Daniel, eu vou deixar listado aqui, tá?
Vou até guardar aqui que eu já vou deixar listado todas essas organizações em ordem, tá? Nos anos que aqui minhas anotações estão, tem umas que é do ano 60 ou dos anos 30. Então eu vou deixar aqui ordenados para vocês todas essas organizações e vocês procuram aí que todas elas têm um site oficial. Todas elas têm um site oficial, tá? Ou uma vai relacionar-se a outra, ou uma vai citar a outra. Tudo isso para garantir aí o ecumenismo. Tá? E tudo isso está sendo discutido dentro, sim, do Vaticano, dentro do modernismo católico, porque o modernismo católico também foi baseado nessas instituições globalistas, tá? Dedos do globalismo, dedos da maçonaria, tudo isso para fazer valer a agenda global dentro das Nações Unidas. Então tudo isso que nós estamos vendo, essa tal garantia dos direitos reprodutivos, dos direitos da criança, dos direitos das mulheres, que nós sabemos muito bem que é uma desconstrução de conceitos para a construção do quê? Do aborto, da ideologia de gênero, tá? Da sujeição dos Estados-nações, da sujeição do cristianismo, do ataque direto ao cristianismo, e também uma agenda de antissemitismo gigantesca que há dentro da ONU. A ONU foi muito parceira do califado islâmico, tá? Da grande fraternidade islâmica, ajudou e muito nesses quesitos. Tem os direitos humanos da ONU, mas os direitos humanos que garantem, por exemplo, acordos com narcotraficantes, como foi o caso das Farc, como foi o caso do totalitarismo islâmico. Então tudo isso é a ONU. A ONU é a continuação da inversão do sujeito-objeto. Portanto, é a continuação das agendas globalistas. Tá? Então isso são as Nações Unidas. E agora, as Nações Unidas elas têm um grande projeto, que é a Agenda 2030. Que nada mais é do que a agenda com igualdade de gênero, que traz ideologia de gênero, que traz neomalthusianismo, como bem coloca o professor Ricardo Augusto Felício, de agenda de desenvolvimento sustentável, que é o neomalthusianismo, e redução populacional através do aborto, através dos direitos reprodutivos. A agenda de educação global, portanto, a educação construtivista, né? A educação de negação da inteligência, de formação de jovens ideólogos, tudo isso é a formação da ONU. Então eu vou mostrar aqui, né, uma print da Agenda 2030, e nós vamos aqui comentar. Eu vou pegar ao vivaço aqui para vocês da Agenda 2030 da ONU. Tá certo? Vamos pegar aqui um print. Tudo ao vivaço aqui na aula. Vamos lá. Nós vamos ler aqui. Vou pegar dois prints. O primeiro mostrando a agenda em si. Tá? Isso do próprio site da Organização das Nações Unidas, tá, pessoal? Vou colocar aqui já. Para ilustrar. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Ok. Primeiro item, erradicação da pobreza. Né? Essa erradicação da pobreza é um idealismo, mero idealismo, porque eles falam que vão erradicar a pobreza através dos Estados-nações, só que o que eles promulgam cada vez mais é o quê? É o estatismo. Portanto, não tem como erradicar a pobreza. E isso é uma utopia, isso é uma busca de uma utopia. Tá? Item número 2. Dá um zoom aqui. Fome, miséria e agricultura sustentável. Não é? E isso nós vemos o que é na prática, essa agricultura sustentável. Nada mais é do que o maoísmo dentro do campo. Saúde e bem-estar. Né? Saúde e bem-estar. O que é isso? Né? São os puristas cientificistas que querem realmente proibir dizer aquilo que você pode ou não pode fazer. Né? Quarto, educação de qualidade, ou seja, educação global, pacto global para a educação, que nada mais é do que levar o construtivismo, o racionalismo e
a educação revolucionária para os seus filhos. 5. Igualdade de gênero. Aí nós vemos o desconstrucionismo e a teoria queer, que eu já expliquei na aula passada. 6. Água potável e saneamento. Tá, mas isso eles falam no aspecto global. O que nós precisamos mesmo de saneamento básico, isso quase não é nada discutido. Porque ainda existem cidades ou locais onde você tem esgoto a céu aberto, cara. É um absurdo isso. E a ONU coloca isso como ideal, como utopia. Energia limpa e acessível, né? Isso é muito era New Age. Isso você vai encontrar no ponto de mutação daquela obra do Fritjof Capra, que eu comentei aqui na aula passada. Ele fala isso, né? Que pelo menos ele colocava uma profecia. Até os anos 90 ninguém utilizaria mais combustíveis fósseis. Nós estamos nos tais combustíveis fósseis, né? Nós estamos em 2019 e as pessoas não pararam de usar petróleo até hoje e não vão parar. Quer dizer, a ONU agora quer fazer uma nova profecia. Item número 8. Trabalho decente e crescimento econômico. Tá, isso quando eles colocam o crescimento econômico como? Com o metacapitalismo? Como nós vamos ter crescimento econômico, sendo que o pequeno, médio empreendedor, através das leis trabalhistas que a própria ONU defende, né, que é o próprio fascismo no trabalho, como é que o pequeno e médio empreendedor terá sua livre iniciativa garantida? Não tem. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. Mesma coisa do item 8, cara. Não tem como. Redução das desigualdades. Tá? Redução das desigualdades em abstrato. Aquele mesmo desvalor da Revolução Francesa. É a forçação de barra na igualdade. Você não tem como fazer isso. Você só tem... Falar em redução das desigualdades, você só tem como fazer isso localmente, não globalmente. Isso aí é uma utopia. Todos os itens são utópicos. Tá? Cidades e comunidades sustentáveis, mais uma utopia. Quem vai sustentar a sustentabilidade? É a pergunta que o professor Ricardo Felício faz e eu também faço. 12. Consumo e produção responsáveis. Tudo bem, você não tem como fazer... Você coloca isso globalmente, mas do outro lado, pensa no pequeno e médio empreendedor, como é que ele vai seguir essas normas internacionais? Sendo que para seguir essas normas internacionais de adequação, ele não tem condições de fazer isso, ou senão ele vai quebrar, ele vai falir. E isso só vai ajudar as grandes empresas mesmo, os grandes conglomerados. 13. Ação contra a mudança global do clima. Mais uma vez, cara, mais uma utopia abstrata. Qual ação contra a mudança do clima? Sendo que você tem mudanças locais, não são mudanças globais. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Beleza, quem vai definir o que são instituições eficazes? Vocês mesmos. Vocês mesmos vão definir a posteriori. 17. Parcerias e meios de implementação. Quais? Quais são as parcerias, os meios de implementação, gente? Clube Bilderberg, Rockefeller, Fundação Ford, Fundação... Aqueles que financiam. Ou seja, quem está no comando? Não são parcerias. Quem está no comando da implementação disso? Os globalistas. Mas é claro, né? Mas nós vamos ler aqui, né? O que diz aqui o preâmbulo, pelo menos o preâmbulo da Agenda 2030. Isso vocês podem entrar no site da ONU, tá? naçõesunidas.org, e acessar todos os PDFs, tá, galera? Nós teremos ali cartilhas de educação sexual para crianças, tá? Através da Unesco, tá certo? Então, quer dizer, nós temos todo tipo de manipulação mental dentro da ONU. Aqui, vamos ler o preâmbulo juntos. Eu vou colocar aqui, fazer a mágica. Agora eu vou dar o zoom. Dar o zoom aqui. Ok. Transformando o nosso mundo, né? Sempre a transformação do mundo. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Preâmbulo. Esta agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Para o planeta. Agora vocês vão lembrar, Daniel, agora eu tô entendendo mais o que dizia o Voltaire, né? Do planeta, as pessoas, a abstração, né? A salvação da humanidade em abstrato.
Ela também busca fortalecer a paz universal, né? Aquele negócio kantiano da paz universal, com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. De mais uma vez, cara, a negação das sociedades tradicionais, da localidade, do municipalismo, quer dizer, são noções de resoluções abstratas. Quer dizer, você fala que vai salvar o mundo inteiro, mas você não tem medidas locais. Nem isso você tem. Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, implementarão este plano. Estamos decididos a libertar a raça humana da tirania, da pobreza e da penúria e a curar e proteger o nosso planeta. Quer dizer, eles são os salvadores do mundo, gente. O maldito salvador do mundo. Toda vez que alguém fala que tem a salvação do mundo, eu já encosto na parede. Tá? Eu já encosto minha bunda na parede, porque já lá vem a coisa feia. Estamos determinados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Quer dizer, é o idealismo aqui, né? O historicismo, quer dizer, nós ainda estamos caminhando para um mundo melhor. Ao embarcarmos nesta jornada coletiva, comprometemos-nos que ninguém seja deixado para trás. Ninguém, todo mundo vai participar do mundo melhor. Menos os bebês que são mortos vendo de suas mães, né? A eugenia, etc. Esses não. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas que estamos anunciando hoje demonstram 169 metas, tá? Dentro dos documentos oficiais. Que estamos anunciando hoje demonstram a escala e a ambição desta nova agenda universal, ou seja, da agenda globalista. Eles se constroem sob o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e concluirão o que esses não conseguiram alcançar, ou seja, eles não conseguiram alcançar, nós falhamos de alguma maneira, então nós temos um novo mundo, uma nova coisa, uma nova agenda. Tá? Estão vendo a revolução aí ou não? Eles buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados indivisíveis e equilibram as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, a econômica, social e ambiental. É o que nós falamos, da economia de gênero, tá? do socialismo de gênero, tá? Do ambientalismo de gênero, do ecoambientalismo, do ecossocialismo. Os objetivos e metas estimularão a ação para os próximos 15 anos em áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta, ou seja, mais uma medida historicista, onde eles acreditam que no final dessas medidas historicistas, eles terão um mundo ideal, mediado pelas Nações Unidas. E depois falam que nós somos teóricos da conspiração. Nós vemos com embasamento histórico, lá dos antigos impérios até a chegada da ONU, nós vimos, não, realmente, cara, de novo, é a tentativa de construir um império revolucionário. De novo, a mesma coisa. Essas são as Nações Unidas. Então, toda a sociedade bárbara moderna, toda a confusão mental que nós analisamos nas últimas aulas, sendo mediadas por essa supra-organização. Tá? E você me dirá, Daniel, o que vem depois, então, dessa super agenda da ONU? O que esconde esse aí atrás? O que está por trás disso? Será que eles vão tentar superar a própria condição humana? Porque eles já falaram. Ora, as organizações do milênio não deram certo. O socialismo não deu certo. O liberalismo não deu certo como o mundo perfeito. A democracia ideal, a democracia iluminista ideal até hoje não chegou. O socialismo ideal até hoje não chegou. O que nós vimos foram mortes, genocídios, desilusões, culturas inteiras destruídas. Os desenvolvimentos sustentáveis da ONU, as ODS, tudo. A organização do milênio não chegou também. O que era para ter sido consumado nos anos 2000 não foi. O que nós vimos, novamente, mais controle de uma pequena elite sobre o povão. O povão que tenta se estabelecer através do quê? Da sua família, da sua comunidade, da sua fé. A Igreja Católica não foi destruída. O cristianismo não foi destruído. E agora eles aparecem com a Agenda 2030 como uma nova concepção de novo, de novo e de novo. E se não der certo, vão aparecer com novas agendas e de novo, de novo, de novo.
o movimento gnóstico no mundo. De 1945, primeira promulgação de 1948, toda a criação de todas as agendas globalistas para que chegassem nos anos 2000 e nada daquilo que eles idealizaram. O mundinho perfeito não chegou. E todos esses bandidos, todos esses criminosos globais acham-se no direito de dizer aquilo que você deve fazer, aquilo que você não deve fazer. Porque eles detêm, então, o conhecimento absoluto da libertação humana. Eles detêm a gnose que salvará a sua alma. Se até hoje isso não veio, acalme-se. Isso ainda vai chegar. E as nossas ações, e as ações que são feitas em nome disso, quando elas serão julgadas? Não podem ser julgadas no aqui e agora. É um futuro hipotético. Elas só poderão ser julgadas sempre no futuro, no futuro, no futuro, no futuro. Daniel, é a gnose de novo? É de novo. Novo. A gnose disfarçada dentro de um movimento, dentro de um agrupamento de pessoas, de uma elite, de uma aristocracia, de uma imitação de uma aristocracia, completamente fora da noção da realidade, fora da noção do dia a dia do povão, e que através dessa maneira descentralizada, hoje a ONU conta com agências como a Acnur, que é uma agência para refugiados, a Unesco, que é uma agência educacional, a Unicef, a FAO, né? FAO, que é uma agência de agricultura, com a Secretaria-Geral, e todas elas sendo comandadas por pessoas do Partido Comunista. A grande maioria. Hoje, quem está na Secretaria-Geral da ONU, que estava na direção da Acnur, é o senhor Antônio Guterres, que é membro do Partido Socialista Português. No comando dos direitos humanos da ONU está quem? A Bachelet, a Michelle Bachelet, né? Partido Comunista. Quem estava no comando da Unesco era a Irina Bokova, do Partido Comunista Húngaro. Quem está no comando da FAO, da FAO, é o Zé Graziano, comunista, amigo pessoal do Luiz Inácio Lula da Silva, do Larápio. Tá? Todos eles são socialistas, comunistas, que passam todas essas agendas, tá? Em nome de uma consumação, de uma agenda historicista. Ah, Daniel, mas a ONU é comunista em estrito senso? Não, ela não é comunista em estrito senso. Como dito, ela faz parte desse movimento civilizacional contra os cristãos. Contra os cristãos. Ali você tem de tudo. Você tem liberais que são entusiastas da ONU, você tem comunistas, você tem existencialistas, você tem racionalistas, você tem de tudo dentro da ONU para fazer valer essa grande organização que é mediada pelos globalistas, item 17 da Agenda 2030, contra o cristianismo. Tá? E é lógico, infiltrando-se no cristianismo, para destruí-lo de dentro para fora. Tática gramsciana, de ocupação de espaços. Tanto que hoje a teologia da libertação, o modernismo da igreja, as agendas ecossocialistas, ecognósticas, ecopanteístas dentro da igreja, que todas elas já foram condenadas como heréticas, todas elas tentando subverter a igreja de dentro para fora. Tá? Todas elas. Tentando subverter o próprio clero. Como hoje, infelizmente, nós vemos um clero que beira a apostasia. Né? Como dizia o Monsenhor Marcel Lefebvre, que foi membro da resistência ao Concílio Vaticano II, é a apostasia institucionalizada. Né? Aqui tem um livro dele que eu posso até indicar para vocês. Aqui está. Tem um livro dele aqui. Deixa eu puxar o livro. Isso que o Daniel queria puxar livro no meio da aula, né? Do liberalismo à apostasia, tá? Do Monsenhor Marcel Lefebvre, a tragédia conciliar. Aqui ele vai contar a história do Concílio Vaticano II e tudo que rege o Concílio Vaticano II, assim como no livro
do Monsenhor Juan Cláudio Sanahurra também terá, tá, os resultados maléficos. Se pelos frutos conhecereis, nós vimos o que foi o Concílio Vaticano II na prática. Como diz o Monsenhor Marcel Lefebvre, a apostasia institucionalizada. Termo muito objetivo, muito claro. Apostasia institucionalizada. Tá? Então esta é a intenção. Mas se a ONU falhar, Daniel, e se a ONU falhar, o que vem agora? É o que nós veremos na próxima aula. Tá? É o que nós veremos na próxima aula. Hegel falou que o mundo culminaria, a máxima culminação da dialética, a síntese final, seriam os Estados-nações. Chegamos nos Estados-nações, a história não acabou. Prometeram um mundo perfeito no comunismo, não chegaram lá. Prometeram um mundo perfeito no liberalismo, não chegaram lá. Prometeram um mundo perfeito no progressismo, não chegaram lá. Prometeram um mundo perfeito através da ONU, não chegaram lá. Estão prometendo novamente um mundo perfeito com a Agenda 2030, não chegaram lá. Então o que vem é o quê? É a tentativa de substituição da espécie humana. Mas é isso mesmo que eles vão tentar fazer? Existem protótipos cientificistas de ligar, por exemplo, o DNA humano com animais, de montar o quê? Quimeras. Assim como está no antigo paganismo, né? A tentativa de montar quimeras, homens misturados com animais. Lembra dos centauros, né? Homens com cabeça de animais, etc. É o mesmo mito que está no transhumanismo. E terá a nova tentativa de criação de um império transhumanista, de um mundo robotizado, onde não se concebe mais a alma humana, nem nada disso. Nada disso. É o que nós veremos na última aula. Não será a nossa síntese final, nós não somos hegelianos, mas será um espectro do que vem por aí. E da maneira como nós devemos resistir a tudo isso. Como é que os povos resistiram até hoje a tudo isso? Como que esses caras não conseguiram culminar tudo isso? Porque existe uma estrutura, posso nem dizer uma estrutura, mas uma presença real, que você, claro, você não vê, mas nem por isso deixa de ser real, ela não é empírica, puramente empírica, mas que sustenta isso aqui, que nós chamamos de mundo, né? Esse mundão velho nosso, e que nunca deixará de ser o que é. Nós temos grandes organizações, grandes conglomerados, grandes negociações, grandes empresários, grandes banqueiros, grandes isso, grande aquilo. Não conseguem. Muitos deles até sabem disso. Tanto é que eles entenderam o seguinte: olha, nós vamos promover a merda toda, nós vamos lucrar e continuar. Formar dinastias, como os Rothschild formaram uma dinastia de mais de 250 anos, os Rockefeller, agora a família Soros. E é isso que eles podem fazer. É isso que eles podem fazer. O Islã também tinha o seu mito de dominação. Até hoje. Vão continuar fazendo. Vão continuar fazendo. As pessoas precisam entender uma coisa. Não é porque o comunismo não foi consumado que os comunistas não vão continuar agindo. Não é porque os globalistas não conseguiram que os globalistas não vão continuar agindo. Não é porque o mito da mãe Rússia não conseguiu prevalecer sobre o mundo, nas mãos do Putin, na mão eurasiana, é que eles não vão continuar fazendo. Não é porque o mito cientificista não conseguiu consumar a paz terrena que eles não vão continuar fazendo. Eles vão continuar suscitando essa fé metastática, né, que é o conceito do Fögelin. Eles vão continuar suscitando um mundo ideal imanente. Todos eles. Seja a gnose islâmica,
seja a gnose cabalística judaica que se espalhou em tudo, seja o panteísmo tecnicista, eles vão continuar tentando. E nós vamos continuar resistindo da mesma maneira. Tá? Da mesma maneira. Então, na próxima aula, eu vou fazer uma exposição de uma tese universitária, tá? De uma tese aqui, de um artigo universitário sobre transhumanismo. Ela será uma tese, como todos estamos fazendo aqui na aula, ilustrativa, para exemplificar e ilustrar o que eles querem fazer. E nós veremos do que se trata. O transhumanismo. Que também, cara, tem todo o seu entusiasmo através das Nações Unidas, dos mesmos globalistas, tá? E apresentam críticas a esse mundo bobinho, infantil, infantiloide, que nós vivemos desse mundo pós-moderno, das filosofias pós-modernas, que falharam miseravelmente naquilo que se propunham. Falharam miseravelmente. Ninguém sério leva aquilo a sério. Ninguém sério leva aquilo a sério. Tá bom? Então é isso, gente. Falei que seria uma aula mais curta, né? Mas já está dando aqui 55 minutos, quase uma hora, que é o padrãozinho do nosso curso mesmo. Mas fica essa aula para isso, que fique bem entendido quais são as ações da ONU, o que é a ONU, por quem foi fundada, quem a sustenta. E se vocês pesquisarem muito no site da ONU, das Nações Unidas.org, vocês acharão toda a agenda feminista, gaysista, desconstrucionista, em todas as ODS, em todos os documentos, em todos os PDFs. Por uma questão de tempo, é claro que é impossível estudar minuciosamente todos eles, porque a ONU já produziu documentos em demasia. É muito impossível a gente fazer isso numa aula de uma hora e meia. Só falando do preâmbulo da Agenda 2030 e dando o contexto histórico já é uma hora, né? Então é impossível. Então eu vou deixar aqui como link de apoio, ou vocês pesquisem no meu canal, tá? Caso eu esqueça de deixar o link, que é bem provável que eu esqueça. Assistam no meu canal pessoal e assistam todos os vídeos, todos, do professor Ricardo Augusto Felício. E todos os vídeos e leiam os livros do Alexandre Costa. E no meu canal pessoal, Daniel Ferraz lá, tem 2 ou 3 lives com o professor Ricardo Augusto Felício e uma live explicando a Agenda 2030 da ONU. O professor Ricardo Augusto Felício ele faz uma análise assim minuciosa, brilhante. Eu vou tentar deixar esse link aqui, não vou esquecer, deixar esse link dessa live de 2 horas e meia que nós analisamos somente a Agenda 2030 da ONU. Tá? Então fica o contexto da aula aqui, por tudo que nós já vimos, e também ficará os links de apoio e leiam os livros indicados. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado pela presença de todos, deixem comentários, espero que vocês tenham gostado mais desta aula. Até a nossa última aula, fiquem com Deus.